Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo que é, assim, pura ação e drama, no Evangelho de Marcos, o capítulo 11. Um capítulo muito intenso mesmo. E para nos guiar, a gente está com duas bíblias de estudo, fontes bem robustas, né? A versão Roman e a nova Almeida atualizada, a NAA. A missão aqui é entender a semana mais crucial da vida de Jesus, quando ele chega em Jerusalém. Exato. A cidade tá lotada, é a Páscoa, o clima é de tensão, sabe? Política, religiosa, tudo no ar. E Jesus chega para virar essa mesa, literalmente, como a gente vai ver. E o que eu acho genial em Marcos 11 é que nada é por acaso. Cada evento, a entrada na cidade, a cena da figueira, a purificação do templo, tá tudo amarrado. Marcos está construindo um argumento, camada por camada. Um argumento sobre quem é Jesus. E também um diagnóstico, assim, implacável do sistema religioso da época. É como ver uma fileira de dominó, sabe? O primeiro empurrãozinho derruba tudo. Boa analogia. Então vamos para o primeiro dominó. A entrada triunfal. Jesus envia 2 discípulos na frente para Betfage e Betânia, com umas instruções bem curiosas. Muito específicas, né? Quase um roteiro de filme de espionagem. Totalmente. Ele fala para eles encontrarem um jumentinho que nunca foi montado e simplesmente pegar. E a senha é o melhor. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o senhor precisa dele e logo devolverá. É uma demonstração de autoridade de saber o que vai acontecer, né? Antes mesmo da cena principal. Parece mesmo uma entrega combinada. E o mais incrível é que acontece exatamente assim. Eles trazem o jumento, jogam os mantos em cima e Jesus monta. Aí a cena explode. Explode mesmo. O pessoal começa a forrar o caminho com as próprias roupas, com ramos de árvores. É tipo um tapete vermelho improvisado ali na hora, né? E a multidão gritando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor! E é aqui que as notas de estudo nos ajudam a decodificar tudo. A escolha do jumento não é aleatória, de jeito nenhum. A nota da Análise lembra que isso cumpre uma profecia lá de Zacarias. Ah, aqui fala do rei chegando humilde num jumento. Exatamente, ele não está chegando num cavalo de guerra, como um conquistador, ele está se apresentando como rei prometido, mas um rei de paz. É uma declaração de identidade muito, muito poderosa. Tá, e o grito de Hosana? É uma palavra que a gente sempre ouve, mas o que eles estavam gritando de verdade? Era só um viva? Ótima pergunta, porque a origem é muito mais forte. A nota da Roman explica que Hosana vem do hebraico Hoshiana e significa, literalmente, salva-nos, por favor. Nossa, é um pedido de socorro, então. É um clamor, salva-nos agora. É um trecho dos Salmos que virou essa aclamação messiânica. Eles não estavam só dando boas-vindas, eles estavam gritando: é você, o Salvador. Haja agora, nos salve. Que intenso. Mas, peraí, depois de toda essa cena, essa entrada de rei, a multidão em êxtase, o texto diz que ele entrou no templo, observou tudo e foi embora, porque era tarde. É isso? É isso. Parece um anticlímax total. Eu esperava um discurso ali, alguma coisa. Exatamente. E esse anticlímax é de propósito. As fontes mostram que Marcos é um mestre em criar tensão. Ele prepara o palco, cria essa expectativa enorme e adia. Deixa todo mundo pendurado, esperando o próximo passo.
Ótima pergunta. Porque a origem é muito mais forte. A nota da Roman explica que Hosana vem do hebraico Hoshiana e significa literalmente salva-nos, por favor. Nossa, é um pedido de socorro, então. É um clamor. Salva-nos agora. É um trecho dos Salmos que virou essa aclamação messiânica. Eles não estavam só dando boas-vindas, eles estavam gritando: é você, o Salvador. Haja agora, nos salve. Que intenso. Mas, peraí, depois de toda essa cena, essa entrada de rei, a multidão em êxtase, o texto diz que ele entrou no templo, observou tudo e foi embora, porque era tarde. É isso? É isso. Parece um anticlímax total. Eu esperava um discurso ali, alguma coisa. Exatamente. E esse anticlímax é de propósito. As fontes mostram que Marcos é um mestre em criar tensão. Ele prepara o palco, cria essa expectativa enorme e adia. Deixa todo mundo pendurado, esperando o próximo passo. Ele está dizendo, calma, a ação de verdade ainda vai começar. Perfeito. E ela começa de um jeito bem estranho na manhã seguinte. E que manhã estranha. Voltando para Jerusalém, Jesus sente fome. Ele vê uma figueira de longe cheia de folhas. Normal seria ter figos, né? Sim, as folhas vêm junto com os primeiros frutos. Mas não encontra nada. E aí ele faz algo que soa até fora de personagem. Ele amaldiçoa a árvore. Nunca mais ninguém coma do seu fruto. É uma cena que choca, parece um acesso de raiva, né? Mas o segredo, como as nossas fontes apontam, está na técnica que Marcos usa. Os estudiosos chamam de intercalação, ou, de um jeito mais fácil, a técnica do sanduíche. Do sanduíche? Como assim? Ele começa uma história, a da figueira, aí ele pausa, coloca outra história no meio, que é a do templo, e só depois ele termina a primeira história. Ah, entendi. Então a gente tem que ler as duas juntas, a figueira e o templo. Uma explica a outra. Exato. A maldição da figueira não é sobre botânica, é sobre o que vai acontecer no templo. A figueira é um símbolo. A nota da Ná explica que, na tradição judaica, ela muitas vezes representava a nação de Israel. E essa árvore com muitas folhas, mas sem fruto. Era a imagem perfeita do estado espiritual da nação, e principalmente do templo. Tinha a fachada, os rituais, as cerimônias, muitas folhas. Mas faltava o principal, o fruto da justiça, da verdadeira adoração. Isso muda tudo. Não é Jesus irritado com uma planta. É um ato simbólico, uma peça de teatro. Exatamente isso. A nota da Roman até ressalta que esse é o único milagre destrutivo de Jesus nos evangelhos, o que mostra o peso que ele tem, né? Ele está fazendo uma parábola em ação, decretando uma sentença sobre um sistema que parece vivo por fora, mas por dentro Está morto. E a prova disso é o que ele encontra quando entra no templo. A história do meio do sanduíche. Isso. Ele entra e o lugar virou um mercado. Um caos. E ele começa a expulsar os vendedores, a virar as mesas dos cambistas, as cadeiras de quem vendia pombas. Ele basicamente fecha o templo para negócios. E, de novo, não é uma explosão de raiva cega. É um ato profético, calculado e baseado nas escrituras. Ele cita Isaías e Jeremias: "A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês a transformaram num covil de salteadores." Ele está dando um diagnóstico preciso do problema. Precisíssimo. Mas esse comércio não era, de certa forma, necessário? O pessoal vinha de longe, precisava comprar os animais, trocar o dinheiro. Era necessário, mas o sistema tinha se tornado corrupto, predatório. E é aqui que as notas são cruciais. A Roman explica que esse comércio todo acontecia no pátio dos gentios. Era a única área do templo onde os não-judeus, as nações, que Jesus cita, podiam orar. Com aquele barulho todo, impossível. Impossível. O templo deixou de ser uma casa de oração para todos. O sistema estava excluindo as pessoas. E a parte do covil de salteadores? O que era isso? Exploração financeira, pura e simples. Os cambistas cobravam taxas absurdas para trocar as moedas. Os vendedores de animais inflacionavam os preços. Eles exploravam a fé e a necessidade dos peregrinos, principalmente dos mais pobres. Era um sistema religioso lucrando com a dificuldade das pessoas.
Exatamente. Então, ao limpar o templo, Jesus está defendendo os pobres, os estrangeiros e julgando uma elite religiosa que transformou a casa de Deus no seu negócio particular. A figueira estéril era o símbolo perfeito daquele tempo. A imagem é muito poderosa. E a história da figueira ainda não acabou, né? Não, tem a conclusão. Na manhã seguinte, eles passam pelo mesmo lugar. E Pedro fala espantado: Mestre, olha! A figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde a raiz. A sentença foi cumprida. E aí Jesus muda o foco. Transforma esse ato de julgamento numa lição sobre fé. Sim, e é uma das lições mais famosas e talvez mais mal compreendidas. Ele diz: tenham fé em Deus. Se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Essa ideia de fé que move montanhas é incrível, mas ele não está falando de fazer mágica, né? De forma alguma. A nota da Ná esclarece bem isso. A montanha é uma metáfora para um obstáculo que parece impossível de superar. Jesus está falando sobre ter uma confiança radical e inabalável no poder de Deus. Que a fé genuína, alinhada com a vontade de Deus, pode realizar o impossível. Isso, mas ele não para aí. Ele acrescenta uma condição. Sim, e é uma condição que parece não ter nada a ver com o assunto. Ele diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. O que o perdão pessoal tem a ver com confrontar um sistema corrupto? Tudo. A conexão é tudo. Não é um acréscimo aleatório. Jesus está ensinando que o nosso relacionamento vertical com Deus, a fé, está inseparavelmente ligado ao nosso relacionamento horizontal com as pessoas. Entendi. É como se ele dissesse: vocês querem ver o poder de Deus derrubar as montanhas de corrupção lá fora? Então o coração de vocês precisa estar no lugar certo aqui dentro. Não dá para clamar pelo poder de Deus e ao mesmo tempo guardar amargura, falta de perdão. A fé e o perdão são dois lados da mesma moeda. Exato. Isso amarra tudo. Bom, essa limpeza do templo, claro, não passou batida. A tensão explode. Jesus está de novo no templo e é cercado. A elite toda. Sacerdotes, escribas, anciãos. E a pergunta deles é direta, uma intimação. Quase uma acusação, né? Sim. Com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Essa é a pergunta-chave. Eles não querem saber se foi certo ou errado, eles querem saber quem ele pensa que é para fazer aquilo. Ele agiu como se fosse o dono do lugar, uma autoridade que eles, o Sinédrio, achavam que era só deles. Ele desafiou toda a hierarquia de poder. Totalmente. Ele não responde. Ele devolve a pergunta. Ele vira o jogo completamente. Ele diz: eu também vou fazer uma pergunta. Se me responderem, eu digo com que autoridade eu faço isso. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. É um cheque-mate. E você quase ouve as engrenagens na cabeça deles tentando achar uma saída. Ambas as Bíblias detalham o dilema impossível que Jesus cria para eles. Ficaram encurralados. Completamente. Um beco sem saída. Se dissessem que o batismo de João vinha do céu, Jesus os colocaria na parede. Então, por que não acreditaram nele? Seriam expostos como hipócritas. exato. Mas se dissessem que vinha dos homens, o problema seria com o povo. As notas explicam que eles tinham medo da multidão, porque todo mundo considerava João um profeta de verdade. Admitir que João era uma fraude ali, no meio do templo, poderia causar um tumulto na hora. Então, exprimidos entre a lógica e a política, a verdade e o medo, eles dão a única resposta covarde possível. Não sabemos. E essa resposta é a confissão do fracasso deles. Como a nota da Naá sugere, essa ignorância não é intelectual, é moral. Mostra que eles não estavam interessados na verdade, só queriam proteger o próprio poder. E aí vem o golpe final de Jesus. Ele simplesmente diz: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Ele se recusa a jogar o jogo deles. Exato. E ao mesmo tempo, ao se associar a João Batista, ele sutilmente aponta para a verdadeira fonte do seu poder. Assim como João, a autoridade dele vem direto de Deus, não das instituições humanas que eles representavam. Uau!
Então, recapitulando, em um capítulo, Marcos nos leva de uma multidão gritando salva-nos a um confronto direto, sem volta, com a maior autoridade religiosa de Jerusalém. Uma escalada muito rápida. E vimos Jesus se apresentar como um rei diferente, julgar a religião sem frutos com a figueira e purificar o templo, o coração da vida judaica. E nada disso é acidental. Essa sequência de eventos sela o destino de Jesus. Ao limpar o templo, ele não só mexeu no bolso da elite. Ele desafiou a legitimidade deles. Exato, publicamente no território deles. O confronto se tornou inevitável. Marcos 11 prepara o palco de um jeito brilhante para o que vem a seguir. A prisão e a crucificação. Dali não tinha mais volta. E isso nos deixa com uma reflexão, né? O capítulo começa com o povo clamando por um Salvador e termina com os líderes planejando a destruição desse mesmo Salvador. E o pivô de tudo foi a definição de Jesus sobre verdadeira adoração e autoridade espiritual. Uma definição que incomodou muito. Exato. E isso leva a gente a pensar: que tipo de fruto as grandes estruturas de poder de hoje, religiosas ou não, estão realmente produzindo? E que tipo de autoridade, aquela que desafia o status quo por um propósito maior, elas ainda tentam, desesperadamente, silenciar?